Em nossa leitura bíblica de hoje, em Romanos capítulo 9, a gente pode ler que Paulo faz uma pausa no seu argumento e se aprofunda no tema da salvação dos israelitas e dos gentios. E um dos objetivos desse capítulo é ajudar o povo de Israel a entender o motivo pelo qual a salvação que era também para eles, que embora eles rejeitaram, mas estava disponível para eles, também disponível para os gentios. Então Paulo, ele começa quase que com uma pausa no assunto que ele vinha tratando. Ele abre essa parte da carta falando sobre a tristeza que sente por seus irmãos israelitas. O apóstolo Paulo, ele estava vendo que apesar de Cristo ter vindo da mesma linhagem, das promessas que foram feitas, dos patriarcas e deles terem sido escolhidos como o próprio povo de Deus, ainda assim, eles não estavam aceitando a salvação de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele começa numa situação muito complicada, uma vez que aquele povo tinha as promessas, havia recebido a lei, era o povo escolhido e mesmo assim não estavam acreditando nas palavras que estavam sendo pregadas e não acreditavam em Jesus Cristo. Pelo contrário, o rejeitavam. Paulo estava se sentindo de uma maneira como, por exemplo, se você conhecesse uma pessoa que está passando por problemas, por necessidade, que vive tendo dificuldades, fome, falta do básico, perdeu a casa, está morando na rua, não tem lugar, aí você sabe que aquela pessoa tem uma grande herança para receber, que a sua vida pode ser mudada, que tudo pode ser completamente modificado para alegria. E você vai lá e conversa com essa pessoa e ela simplesmente fala, eu não quero nada disso, eu prefiro continuar do mesmo jeito. Era assim que Paulo estava se sentindo, triste, porque Deus estava falando, olha, eu dei meu filho, eu fiz tudo isso por amor a vocês. E eles simplesmente não acreditavam e rejeitavam a Jesus. Tanto é que Paulo fala aqui, digo-lhe a verdade como testemunha na minha consciência. Eu estou cheio de tristeza, de angústia. Meus irmãos, eu estaria disposto a trocar a minha salvação para que vocês fossem salvos. Olha o amor que Paulo tinha. Ele revelou a sua glória, ele fez uma aliança. Sabe, Paulo estava dizendo, por favor, gente, acorda. Jesus veio para que nós tivéssemos vida. Então Paulo estava triste, porque depois de todas as palavras, de todo aconselhamento, de toda a pregação, ainda assim eles não acreditavam. O apóstolo Paulo continua argumentando dessa vez, falando sobre uma possível crítica à falta de justiça nas ações de Deus. E lá em Romanos 9:14 ele fala que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então note que ele é bem claro ao afirmar que Deus se compadece de quem bem entender. Deus não tem como ser injusto. Essa não é a sua natureza. Não, ele não é injusto. Ele é justo e continua justo ao perdoar quem ele quiser perdoar, mesmo que nosso senso de justiça não entenda. Outro ponto aqui que Paulo apresenta é uma visão direta e muito clara da salvação pela graça. Não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Não podemos fazer nada para que Deus nos salve. As obras não contam para nossa justificação. É pela fé, através da graça de Deus, através da nossa obediência e amor a Ele. E isso era importante para os judeus, pois muitos deles, como já falamos repetidas vezes em nossos estudos, que eles acreditavam que poderiam alcançar a salvação com as suas obras. Eu acredito na lei, eu sempre leio a Torá, que é a Bíblia deles, e está tudo certo, eu já alcancei a salvação. E o mesmo acontece conosco. Acreditamos que se levarmos uma vida justa, correta, fazendo boas obras, seremos dignos, seremos aceitos por Deus. Essa crença, além de ter sido implantada por nós desde que somos muito pequenos, é um erro de entendimento da graça de Deus. Nós precisamos obedecê-lo, nós precisamos ouvir a sua palavra, guardar em nosso coração e colocarmos em prática.
Não existe nada que possamos fazer para nos tornar merecedores da salvação. Eu não posso ir lá e dar uma oferta maravilhosa e achar que, pronto, a minha salvação está por essa obra. Não, não podemos. Nós somos merecedores da salvação em Cristo em favor da sua misericórdia por nós, através da nossa obediência a Deus. Nós podemos amar as pessoas, cuidar dos pobres, dar as nossas melhores ofertas, fazer o bem a todo mundo, fazer o bem a vida toda, mas sem fé, nada disso vai nos justificar diante de Deus. Sem a obediência a Deus, não adianta. Eu posso ir lá e colocar a minha melhor oferta na salva da minha igreja, eu posso dar os bens, eu posso repartir todos os meus bens para as pessoas, mas se eu não obedecer a Deus, se eu não amar a Deus, é em vão. Então nós precisamos mudar os nossos comportamentos. É isso que Paulo também está falando ao povo romano. Então Paulo, ele diz que o plano de Deus não falhou em favor de Israel. Ainda que eles não aceitaram o aparecimento do Messias, achando que ele era um profeta mentiroso, era um enganador, mas Paulo deixou claro que os critérios divinos não correspondem necessariamente às expectativas humanas, pois Deus tem a sua própria maneira de cumprir o quê? O seu plano. E ele assim o fez. É o que garante Paulo. A conclusão que Paulo dá é que o plano de Deus estava se realizando nos seus dias, sem correr nenhum risco de fracassar, ainda que eles não aceitavam, porque Deus agia conforme Ele queria, Ele fazia como Ele queria, Ele abria o coração e fechava, como Ele fez com Faraó, que Ele age da maneira que Ele quer. E quem é nós para discutir com Deus os seus feitos? E Ele diz, acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou, por que você me fez assim? O oleiro não tem direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso especial e outro para uso comum? Então Paulo estava dizendo, Deus mandou seu filho para os judeus. Os judeus o rejeitaram, mas o plano de Deus não falhou. Ele faz como ele quer, ele tem seus planos, ele tem seus meios. É isso que Paulo também está dizendo. E eu termino aqui dizendo para a gente que permaneça consciência em nossas vidas, que Deus é o Senhor da história, a quem nada surpreende, e cujos planos não podem ser frustrados e nem questionados. E que essa consciência nos dê a cada dia mais segurança e certeza que a nossa caminhada pela fé, que nós só devemos obedecê-lo. Ele é o próprio poder e Ele faz como quer, Ele age como quer, porque dele é a força e o poder para sempre. Talvez você tenha orado por alguém, assim como Paulo, querendo que aquela pessoa se converta, mude o seu comportamento, conheça a Deus, venha para Deus, mas essa pessoa, assim como o povo judeu, não está dando vazão, não está dando crédito à tua palavra, mas lembre-se que Deus tem o poder de transformar e o plano de Deus não vai ser frustrado nessa pessoa que você está orando. Pode acontecer de demorar, pode acontecer de agora você não ver frutos e achar, mas meu Deus, eu tenho orado, não tem acontecido nada, a pessoa não muda. Saiba que Deus está no controle, que o Senhor Jesus está trabalhando. Paulo estava triste porque estava querendo que o povo judeu, que os romanos acreditassem na palavra de Deus, mas mesmo assim eles não estavam crendo. E ele estava, bem dizer, dizendo, gente, eu troco a minha salvação pela salvação de vocês. Talvez você esteja, Deus, salva meu marido, meu filho, meu sobrinho, alguém da minha família, meu esposo, minha esposa, alguém. E você pense que, não, tá difícil, vai demorar. Não, Deus está agindo. A palavra do Senhor para você é persevere. Os planos de Deus não serão frustrados e você vai ver o que Deus vai fazer. Persevere, assim como Paulo, não desista, continue orando, continue pedindo pela essa pessoa e você vai ver a transformação que Deus vai fazer. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, no nome de Jesus.